Vou ler aqui uma passagem que está em Apocalipse 2:10. Vai dizer assim: Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o que eu quero focar é exatamente nesta parte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui Jesus, ele escrevendo, mandando carta. Essa carta foi enviada à igreja de Esmirna, uma das 7 igrejas da Ásia, a qual o Senhor ele mandou que João escrevesse cartas, admoestando, elogiando os anjos da igreja, o pastor da igreja. E o Senhor está falando aqui que a igreja passaria por um período de tribulação, um período em que Satanás os perseguiria. Mas Jesus disse: não se curve diante do sistema de Satanás, não se curve diante dele, não recue diante da tribulação, apenas ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. E o que nós vemos hoje é lamentável, chega a ser lamentável o que nós vemos hoje. Nós vemos uma parte dos cristãos eles se desviando, se curvando ao sistema maldito deste mundo, principalmente a fama, fazendo pacto com Satanás para poder alcançar fama, mas até aí é compreensível. O pior é os que se dizem cristãos, que dizem que não negam a sua fé, que dizem que não estão desviados, mas que é claro, é óbvio e está na cara que tem se curvado diante de Satanás. E pode ter certeza que para este a sentença é bem pior do que aqueles que se desviaram e deixaram claro: não, eu estou deixando Deus porque eu prefiro servir a Satanás. Pior é dizer que está servindo a Deus, mas com as suas obras mostrar que está servindo verdadeiramente a Satanás. E é o que muitos cristãos eles têm feito, eles têm se curvados a ideologias satânicas impostas por Satanás neste mundo. Quantos cristãos nós não vemos, ou melhor, cristão não, porque cristão é aquele que crê na palavra de Deus, aquele que defende a sua palavra, a palavra do Senhor, que defende a sua fé, ainda que para isso tenha que dar a sua vida, como os profetas deram, como os apóstolos deram, como a igreja primitiva, diversos deles deram. Esses são verdadeiramente cristãos, para não se curvar ao sistema deste mundo, para não se curvar a ideologias satânicas impostas por Satanás. Mas o que esses estão fazendo e dizendo que são cristãos são exatamente se curvando, porque são covardes. Só se ouve na boca deles é dizer: eu sou cristão, mas eu não vejo nada demais matar uma criança no ventre, é coisa de Satanás, porque está escrito: não matarás, é um dos mandamentos da lei do Senhor. Como se diz cristão e diz que não tem nada demais em matar, se o Senhor vai dizer em sua palavra: não matarás. Aos que dizem: eu sou cristão, mas eu não vejo nada demais, uma mulher ter relação com outra mulher, eu não vejo nada demais, um homem ter relação com outro homem, quando o Senhor vai dizer em sua palavra em Levítico: é abominação. Homem se deitar com outro homem, mulher ter relação com outra mulher, é abominação. E em Romanos 1, Paulo ainda vai mais além dizendo: eles têm cometido abominação por causa da ignorância, e o Senhor os entregou às paixões infames, o Senhor os deixou entregue à imoralidade, e por isso que o homem tem se envolvido com outro homem, as mulheres com outras mulheres, mas o fim deles, a recompensa deles será conforme as suas obras. Paulo vai falar condenando isso em todo o capítulo 1 de Romanos. E aí eles estão dizendo que não tem nada demais. Não tem nada demais. Quando o Senhor diz em sua palavra: deixará o homem a casa dos seus pais e se unirá à sua mulher e será uma só carne. Em nenhum momento diz: uma mulher se unirá a outra, o homem se unirá a outro. Antes, em todas as escrituras, o Senhor vai dizer que isso é abominação.
E os que se dizem cristãos estão dizendo que não tem nada demais. Os que se dizem cristãos estão defendendo as ideologias satânicas condenadas pela palavra de Deus. E é chegada a hora de tomarem uma decisão para o próprio bem. Ou abrem mão de se dizer cristãos e declaram abertamente: somos servos de Satanás, porque é muito mais bonito. Ou sofrerão uma condenação e o castigo pior quando a mão do Senhor pesar sobre eles, por dizer sou cristão, mas está se curvando diante de Satanás, dos princípios de Satanás, e negando a palavra de Deus, perseguindo a palavra de Deus, rebaixando e invalidando a palavra do Senhor. E é isso que muitos têm feito, invalidado, se curvado diante de Satanás. Ei, lembre-se de uma coisa: os apóstolos morreram porque eles não se curvaram às ideologias de Satanás. Estevão foi apedrejado porque não se curvou às ideologias de Satanás. Pedro foi crucificado porque não se curvou às ideologias de Satanás. João Batista, ele foi decapitado porque não se curvou às ideologias de Satanás, porque condenou aquilo que a palavra de Deus condenava. Paulo também foi decapitado por causa disso. Eles não só confessaram diante de todos: nós não concordamos, nós não nos curvamos diante disso. Quando tiveram que escolher entre negar a sua fé e a morte, eles escolheram a morte, porque não eram covardes, porque não se curvaram diante do sistema maldito deste mundo, como muitos covardes têm feito e têm se denominado cristãos. Então, a esses, eles têm que tomar uma decisão. Ou eles se auto-intitulam inimigos de Deus declaradamente e param de se chamar de cristão. Ou eles abandonem as práticas satânicas, as ideologias satânicas que defendem e se curvam diante da palavra do Senhor. Porque não existe cristianismo e não existe cristão contra a palavra do Senhor. Nunca se viu dizer que existe um cristão contra as escrituras, contra a palavra de Deus, contra os mandamentos. Todos os que se levantam contra o cristianismo, contra a palavra de Deus e contra as escrituras, são servos de Satanás. E muitos têm feito isso, têm sido servos de Satanás em suas atitudes, se levantado contra a igreja, contra o cristianismo, contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus, contra a moral de Deus, e dizem ser cristãos. E sobre este, a mão do Senhor irá pesar sem pena. É possível que alguém seja livrado da mão do seu inimigo sendo homem, e até mesmo do diabo, mas é impossível se livrar das mãos do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele é amor, mas Ele é justiça, Ele é fogo consumidor, e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Todos aqueles que foram contra a igreja, que foram contra a palavra do Senhor, que foram contra os seus mandamentos e os princípios de Deus, eles pagaram um alto preço, e este preço foi as suas próprias vidas, e muitos ainda foram à perdição. Então é hora desses que estão assumindo essa posição tomar uma decisão. Ou decide servir a Deus e defender os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e estar do lado da igreja que defende os princípios de Deus, ou nega a identidade de cristão, nega a tua fé, a tua religião, as escrituras, e se auto-intitula servo de Satanás declaradamente. Porque ainda que não diga eu sou servo de Satanás, mas Jesus disse: os meus seguidores serão conhecidos pelas suas obras, os falsos profetas serão conhecidos pelas suas obras. É pelas obras que vocês conhecerão quem verdadeiramente me serve e quem não me serve. Então é pelas obras, é pelos frutos que se conhece se o Espírito que está naquele fala da parte de Deus ou da parte de Satanás. E nunca o Espírito de Deus vai falar
contra a igreja de Deus, contra os princípios de Deus, contra a palavra de Deus, contra os mandamentos de Deus, contra as escrituras sagradas. Isso é uma tarefa do espírito do engano, do espírito do erro, do espírito do Deus deste século, do espírito de Satanás, que tem se introduzido no mundo, usando a palavra de Deus, se autodeclarando cristão para isso. E é bom lembrar que será justamente assim que o anticristo ele se apresentará à humanidade. Como um servo de Deus, ele não irá nem se apresentar como um servo de Deus, ele irá se apresentar como o próprio Jesus, aquele Messias que traz a paz, que reinará sobre Israel. É assim que o anticristo irá se revelar, irá se apresentar à humanidade como Jesus Cristo. Contudo, ele não é Jesus Cristo, ele não é o Messias, e muitos serão enganados por eles. Aqueles que não creram que o Senhor veio e não o receberam, irão aceitar Satanás quando ele vier em forma de anticristo para enganar e para promover a falsa paz. Então isso é o espírito do engano, é o espírito de Satanás, o pai da mentira. Jesus chama ele de o pai da mentira, e todos aqueles que mentem são filho dele, porque fazem as obras dele. Então é hora de tomarmos uma decisão e mostrar quem de fato é o nosso pai. Se somos filhos do pai da mentira, que é Satanás, ou se somos filhos do pai da verdade, que é o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o fundador, a figura principal e mais importante do cristianismo e de todas as escrituras de Gênesis a Apocalipse.